Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 14. Freio a tambor. História. Em 1921, o veículo americano Duesenberg, modelo A, foi o primeiro veículo de produção seriada a utilizar freio hidráulico. Portanto, também foi o primeiro veículo a utilizar o freio a tambor como conhecemos hoje. Aqui temos, em vista explodida, os componentes do freio a tambor. O tambor em si, né, que dá nome para o sistema. O cilindro de roda. Aqui a alavanca de ajuste e mais essa peça que ajusta a folga da lona no tambor. Basicamente são essas peças usinadas, as peças mais caras. O resto é tudo peça de estamparia ou peça como molas e pinos, peças simples que mostram, que fica bem evidenciado aqui o motivo de se ainda utilizar freio a tambor. O motivo básico é o custo, que é um custo muito mais baixo do que um sistema de freio a disco, né? Então a gente tem aqui o cilindro de roda, onde se converte a pressão hidráulica em força que faz pressionar a sapata primária e secundária contra o tambor. A gente tem a placa de ancoragem, onde se monta todo o dispositivo aqui. Tem a alavanca do freio de estacionamento, onde em uma parte ela se conecta na sapata secundária, na outra ela se conecta aqui no cabo do freio de estacionamento, que não está mostrado no sistema. Nós temos aqui o material de atrito, né, que recobre as sapatas, que podem ser coladas, né, como é o que sai, geralmente é o que sai de fábrica, e rebitada, que é geralmente o material de reposição aí. Você pode acabar de fazer uma raspagem aqui, furar e colocar o material rebitado. Tem essa alavanca de ajuste, como já foi dito, ela ajusta a folga entre o material de atrito e a superfície de atrito do tambor, a superfície interna aqui. O resto é tudo mola que faz o tambor se comportar como a gente conhece hoje. Tipos de cilindro de roda. A gente tem o cilindro de ação simples, o cilindro de roda de ação simples, onde o cilindro faz a força em um único sentido, né? E no sistema de freios, eles estão contrapostos aqui, então um pressiona para um lado, o outro para o lado oposto. E tem o de dupla ação, onde somente um cilindro faz força em dois sentidos, aqui em direções opostas. Sapata primária, sapata secundária. A sapata primária é sempre a sapata que tem seu acionamento girando para o mesmo lado de rotação do tambor. Aqui nesse desenho esquemático, a gente tem um tambor girando aqui no anti-horário. Então a sapata primária é a que gira junto no anti-horário. É a sapata da esquerda. A sapata, por consequência, a sapata da direita, a sapata secundária. Isso é importante conhecer, porque a sapata primária é que vai ter um aumento de esforço de frenagem por esse encunhamento. Porque a tendência aqui é o que? Você agarrar o material de atrito no tambor. Ao contrário dessa outra sapata, que a tendência aqui é expulsar a sapata do tambor. Então, com esse agarramento aqui do material de atrito no tambor, é chamado de efeito servo. Isso aumenta a força de frenagem. Então, a gente pode dizer tranquilamente aqui nesse tipo de freio que a sapata da esquerda apresenta uma força de frenagem maior do que a sapata da direita, mesmo as duas tendo o mesmo material de atrito e as mesmas dimensões. Freio a tambor tipo simplex. Ele é constituído de um cilindro de dupla ação e com ambas sapatas de pivotamento fixo, né? A sapata do lado esquerdo é a sapata que, quando o tambor se gira no sentido anti-horário, é a sapata primária. A secundária é a oposta, é a da direita, né? E isso se reverte quando se muda o sistema de rotação. Esse é o sistema de freio mais simples em uso atualmente, né?
Basicamente, todo carro nacional que tem a configuração de freio a disco na dianteira e tambor na traseira vai ter um freio simplex na traseira. Não existe a configuração mais simples em uso atualmente. Ele é o que apresenta o menor fator de freio. A gente vai falar mais detalhadamente sobre fator de freio em uma próxima oportunidade, mas ele é o que oferece, pelo seu tamanho, o menor poder de frenagem em relação aos outros aí. Freio a tambor tipo duplex. Cada sapata de freio flutuante é acionada por um cilindro de ação simples. Girando no sentido anti-horário, ambas sapatas são primárias. No sentido horário, não há efeito servo. Quando se inverte a rotação, esse sistema de freio apresenta uma força de frenagem menor que um sistema simplex. Esse tipo de freio era utilizado na Kombi e no DKV na época que esses veículos apresentavam freio a tambor nas 4 rodas. Freio a tambor tipo duo duplex. 2 cilindros de ação dupla acionam ambas sapatas flutuantes. As sapatas não têm ponto de pivotamento. O efeito servo se dá em ambos os sentidos de rotação e sempre ambas sapatas são primárias. Esse tipo de freio é utilizado em veículos de grande capacidade de carga. Ainda são utilizados na traseira de picapes médias e grandes, em trailers de grandes dimensões e outros veículos comerciais leves. Freio a tambor tipo servo brake. Um cilindro de ação dupla aciona ambas sapatas flutuantes. Ambas sapatas não se apoiam na placa de ancoragem, como nos modelos anteriores, mas flutuam suspensas e interligadas por uma ligação representada pela seta laranja. Girando no sentido anti-horário, a sapata primária, a sapata da esquerda, transmite força para a sapata secundária da direita, utilizando o elemento de ligação. Girando no sentido horário, invertendo, o sentido de rotação, a transmissão entre as sapatas não ocorre e o sistema se comporta como um freio simplex. Freio a tambor tipo double servo brake. Ele funciona exatamente igual ao anterior. A diferença é que quando se inverte o sentido de rotação, você tem a mesma força transmitida da sapata primária para a secundária. Tá? Então ele tem a mesma força de frenagem em qualquer sentido de rotação. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.